Dia do soldado. Alô, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite, pessoal. Saudações. Somos o Grupo Saber e Conhecer. Mais uma vez estamos aqui para os nossos estudos espirituais. Espero que as nossas mensagens sejam proveitosas para quem estiver acompanhando ou quem vier acompanhar no futuro essas gravações, né? Hoje tem um texto, não vamos dizer que o texto é meu, mas um texto, vamos dizer assim, que foi captado por mim, tá? Que traz uma lembrança de alguma coisa do passado. E a nossa amiga, que eu chamo de tia Ana, né? Nossa locutora oficial, vai ler esse texto para nós aqui. Gratidão, gente. Gratidão. Gratidão. Vai lá, Tianinha. E hoje é dia 25 de agosto, eu não falei a data. De 20, Só para gravar 22. isso. Como diz a dona Elza aqui, dia do soldado. Dia do soldado, dia 25 de agosto. 2022, né? Vamos lá, tia Ana. Bora lá. O texto se chama Ressignificando. Fui até a cidade vizinha para receber novos ares. Sozinho me coloquei a caminhar pelas pedras em torno do canal de São Vicente, no ponto em que se encontra com o mar, próximo da Ponte Pênsil. Andei pela beira do canal, passei por muitos pescadores naquelas pedras grandes, via ao longe vários pesqueiros e lanchas entrando e saindo daquele imenso canal. Uma paisagem bem agradável. Me senti livre de qualquer medo e emanei meu amor naquele vislumbre que o mar e a montanha me causam. Ouvi ao longe um grupo de jovens vestidos com roupas que pareciam seguidores Hare Krishna, com os tambores, sinos e um instrumento de cordas. Eles faziam um círculo dançando e cantando mantras indianos. Como adoro essas músicas indianas, resolvi sentar próximo deles, em uma pedra mais alta, para ouvir aquele festejo. Aquela cena passou a fazer parte de mim, oscilando os tons daqueles instrumentos em meu plexo solar, parado em posição de flor de lótus. Passei a dançar no pensamento com a brisa, soprando o perfume dos incensos indianos. Parecia que o barulho das ondas nas pedras combinavam com aquelas músicas relaxantes. Alguém gritou: "Saudemos o todo que está em tudo." Os tambores aumentaram em meus ouvidos e comecei a ver cores vibrantes entre o verde, rosa, azul e amarelo fluírem com um cheiro de incenso. Pronto, pus-me a navegar na maionese, flutuando entre aqueles jovens que cantavam e dançavam naquela paisagem encantadora. Em meditação e entendendo que somos parte do todo, me vi dentro de mim, sonhando acordado de fora para dentro. Senti a energia do pulsar do meu coração. Percebi a existência vibracional daquela egrégora que ultrapassava os limites físicos do nosso planeta. Fui sugado ao espaço, vendo a nossa Terra e alguns planetas que pareciam um átomo, isto é, o Sol sendo o núcleo e os planetas os elétrons. Veio a mim uma lembrança de que eu não era mais esse corpo físico chamado Paulo. Lembrei, ou fui lembrando de uma vida fora da Terra ou fora dessa dimensão, onde a música instrumental soava o tempo todo com o soprar dos ventos. Passei a me sentir mais leve, que parecia fumaça. Tudo era volátil e harmonioso. Era Arpir, um lugar sereno, onde residiam seres transparentes com luz própria. Éramos felizes, pois não havia mais guerras nas manifestações físicas. A natureza era plena e mais vibrante. A espiritualidade aflorava em nosso povo e não havia fome nem falta de caridade. Um sistema econômico equânime e estávamos em amplo progresso. Nosso planeta orbitava um sol branco chamado Rangor, chamado por muitos de estrela azul, pois brilhava diferente das demais estrelas da galáxia.
Eu era uma espécie de aprendiz. Alguns mentores iluminados nos passavam seus ensinamentos, a comunicação era telepática e nossos espíritos transitavam em dimensões diversas. Difícil até de explicar com palavras. Porém, tínhamos corpos em uma dimensão física também. Não sei explicar. Eles pairavam adormecidos. Entretanto, às vezes tínhamos que utilizar em algumas missões nas dimensões mais densas, e eu lembrei que utilizava aquele corpo por várias vezes, indo ajudar outros irmãos em outros planetas, junto com os felinos guerreiros que ajudam mundos em várias galáxias. Era gratificante transitar entre mundos e seres de diferentes raças. Como um filme, a última lembrança daquele lugar veio em pensamentos em minha mente. Era saudade de Arpir, pois tive que sair em uma tarefa longínqua para um sistema solar muito distante, onde um planeta agonizava em poder de seres trevosos. Era uma missão espiritual na nave-mãe Oumuamua, que iria se materializar em uma dimensão mais densa, e seguimos em um grupo grande de mestres e aprendizes. Assim que chegamos naquela dimensão mais pesada, ficamos por muito tempo estacionados no espaço, a fim de nos adaptarmos às condições vibracionais. Depois, saímos em pequenos grupos de naves menores para reconhecer a região trevosa. Eu era um aprendiz jovem e menosprezei o poder do inimigo. Por curiosidade minha, fui me afastando muito da nave-mãe, ao vasculhar um corpo celeste estranho que vinha em direção daquele sistema solar, onde viemos trabalhar, me perdendo na missão Oumuamua, na qual fracassei e fiquei prisioneiro pelos magos negros que dominavam aquele sistema planetário ainda em evolução. Uma anomalia orbital, uma atração telúrica daquele gigantesco corpo celeste, conhecido como planeta Chupão, o destruidor de mundos, sugou a energia da nave que eu pilotava, o Volitor 33, fragmentando nosso grupo dessa missão espiritual, e eu só sei que fui desviado por aquela atração magnética. Adormecido, fiquei um tempo em uma prisão no limbo de um cinturão de asteroides, em torno daquelas estrelas Ors. Depois de alguns longos ciclos, fui jogado para a terceira dimensão de Shan, o planeta dominado pelos arcontes. Uma multidão de seres em missão estava aprisionada, juntamente com os exilados das esferas elevadas. Éramos escravos. Vimos aquele planeta agonizar, sua geografia se retorcer nas diversas idas e vindas para o umbral planetário, nossa prisão. Vários amigos de Arpia vieram nos socorrer, porém estávamos adormecidos. Aos poucos fomos perdendo a memória e o foco da missão, aprisionados na ilusão daquele mundo belo, porém cruel. Quando um grave ser crístico com muita luz, o grande Salvador, veio nos libertar, dando a chance de nossa escolha entre a ilusão ou a realidade. Escolhi a realidade, a simbologia da flor vermelha de Morfeu. Todavia, precisava de vários ciclos para reabilitar o aprendizado de outrora. Meu corpo de terceira dimensão ficou em Árpia. Meu eu se fragmentou em outros corpos no físico, astral e mental desse planeta Shan. Algumas idas e vindas e os nossos irmãos em missão, agora libertos, vêm recuperando a memória e despertando aos poucos do sono do ego para cumprir a missão divina que nos foi deliberada. Agora, com a ajuda dos irmãos do Comando da Luz, a batalha fica mais favorável. Assim que recuperarmos totalmente a memória e as forças, juntos vamos elevar essa terra para uma vibração mais sutil,
onde os filhos do demiurgo não terão mais influência. A paz e a liberdade estarão sobre o afeto do verdadeiro amor. A luz vence a cada dia. Que viagem! Lembranças vivas na memória. Num flash, voltei ao fractal desta dimensão. O som dos jovens que dançavam os mantras indianos ficou mais acelerado, e o aroma dos incensos adentravam com mais força nas narinas. Abri os olhos e vi aquele grupo de luzes coloridas subindo aos céus. Senti uma imensa gratidão, quando uma enorme onda estourou nas pedras e suas gotas frias molharam meus pés. Percebi que estava de volta em mim, ouvindo e vendo aquele grupo de jovens aprendendo, de sua forma e vontade, as bênçãos da espiritualidade. Um dos jovens que dançava e cantava, de repente começou a falar, parece que incorporado ou canalizando mensagens. Fez com que os demais parassem e sentassem nas pedras. Com palavras sábias, olhou para mim e pediu para descer e juntar aos demais. Fiquei com vergonha, mas desci e sentei junto deles. O rapaz, com voz vibrante, disse: vocês estão sendo avisados, estão sendo chamados para vibrar na sintonia do amor. Os escolhemos e os escoltaremos, depende da vontade de cada um. Já foi dada chances de aprenderem e conviverem com seus irmãos dimensionais e espirituais. Os contatos estarão se tornando frequentes, porém, sabemos que a grande parte do vosso povo ainda se encontra adormecido nos domínios do ego. Estão hipnotizados nas ilusões da Matrix. Cabe a vocês, que já estão acordando deste sono milenar, respeitar a vontade dos seus parentes e amigos, pois o trabalho é íntimo e individual. Equilíbrio, não julgue, não induza ou obrigue ninguém a seguir os seus passos. Apenas ofertem as ferramentas necessárias para que seus semelhantes encontrem a harmonia para vibrarem na lei do amor. É da vontade divina. Um silêncio pairou naquele momento e todos se abraçaram, inclusive a mim. Pedi desculpas por atrapalhar e subi as pedras agradecendo por aquela emoção. Gratidão, Senhor. Praia Grande, São Paulo, 20 de agosto de 2022, 18 horas. Paulo Ney Molinaro Gomes, pseudônimo Felipe do Rony. Felipe do Rony. Interessante. Gratidão, tia Ana. Então, como eu E Deus disse, te benediga. essa mensagem ela veio em pensamento, como se fosse uma lembrança, né? Eu realmente fui até São Vicente, andei pelas pedras, vi aquele grupo de pessoas fazendo aqueles rituais que pareciam Hare Krishna, né? Com incenso, tambores, sininhos e um instrumento de corda lá. Aquilo lá me encanta, né? Eu sentei alguns metros deles, né? E fiquei olhando. Aí foi quando veio toda essa lembrança, esse pensamento. Aí, de repente, quando eu percebo que eu estou ali com eles de novo, um dos meninos lá começa a falar e fala essas coisas que você leu aí no final, né? Mas, assim, é difícil de dizer da onde veio, como veio, se isso realmente sou eu ou se não sou eu, não sei dizer, não sei explicar, né? Tem muita coisa. Queria que vocês falassem alguma coisa aí. Tem muita coisa aí que é fato, né? Que tem acontecido. Não sei se você percebeu. O primeiro deles sim, tudo faz parte dos nossos estudos, né? Tudo faz parte desse apanhado, não é verdade? Muita coisa ali que você falou. A primeira que me chama a atenção é que o lugar que você descreveu é exatamente onde meu pai foi descansar. Final, né? Porque como ele foi cremado, eu peguei e joguei as cinzas dele justamente em cima da ponte ali, da Ponte Base. Que lindo. Adoro aquele lugar, adoro aquela paisagem. E aí você descreveu exatamente a última cena que eu tenho dali, dessa despedida. Depois, uma outra coisa que você falou interessante, que quando você estava numa nave-mãe, você estava dentro do Moa Moa. Esse Moa Moa, se você se recordar,
passou em vários lugares, foi uma nave não, eles não sabem dizer se era um asteroide, um meteoro e etc. Mas tudo indica que era uma nave gigantesca, pela trajetória que ela tomou e passou aqui do ladinho da Terra e continuou. Então, como ela não entrou em órbita de nenhum planeta, nada, não foi atraída, então eles entendem que não era um asteroide, era assim uma nave alienígena. E colocaram o nome de Moamoa, porque Moamoa está relacionado, ela foi pista do Havaí, ali, do Haiti, Havaí, aquele lado. E tem umas estátuas gigantes lá que eles chamam de Moamoa. Então tem sim. A Ilha de Páscoa também deve ter esses Moamoa, né? Chama de Moais. Então, assim, veio para você, não sei se você ligou. Não, pode ser, né? Como eu falo, pode ser ter ouvido falar de uma historinha e faz tudo parte, não sei. É que, como eu falei, eu tentei dar um pitaco, né? Colocar coisas a mais ali, escritas, salvei no computador na hora de digitar, mas depois sumiu. Né? Então, tive que deixar o texto como veio. Eu não consegui colocar coisas a mais que eu queria colocar. Eu sempre coloco, né? Sempre vou lá e dou um pitacozinho. Então, o que eu estou falando é justamente isso. Alguns trechos são ligados a coisas que realmente aconteceram agora, né? Recentemente, ou foi em 2017. Enfim, o nome é relevante como uma nave-mãe, né? Que nós aqui da Terra não conseguimos ir até ela, nem fazer nenhuma expedição, nem nada, mas ela passou aqui do ladinho, de fato. E todo mundo, assim, dos astrônomos, cientistas, falaram, isso aí não é normal, não é um corpo celeste normal, é algo anormal, por isso que eles deram ênfase nisso. Entendi. Eles falam que é um objeto interestelar que passou pelo sistema solar, descoberto em uma trajetória por Robert Verick em 19 de outubro de 2017. Interessante. E essa Moamoa aí já deve ter passado várias vezes por aqui, porque pelo que eu vejo, que eu sinto nessa história, é uma coisa longínqua, uma coisa lá de outras raças, ainda quando o nosso planeta ainda estava se dividindo, né? Os continentes, né? Mais ou menos isso. Você também menciona o planeta Chupão. O planeta Chupão eu já ouvi falar várias vezes. Tem gente que chama ele de Hercólobos, outros chamam ele de Nibiru. Muita gente chama de vários nomes, né? Mas, assim, eu queria... Assim, a palavra Arpir como planeta veio intuitivamente e o sistema de Angkor também não consegui achar nada na internet. O Demiurgo também, hein, tio Ney? Não, Demiurgo também já ouvi falar várias vezes. Isso é coisa que a gente vem aprendendo. Demiurgo, isso aí a gente já ouviu falar várias vezes. Sim. Né? Algumas palavras eu já ouvi, mas assim, o nome Arpir, Angkor, essas coisas assim, eu nunca tinha escutado falar, não. Né? Olha, Demiurgo significa o que trabalha para o público, artífice, operário manual. Demios significa povo e Orgus, trabalhador. Trabalhador para o povo. Então a palavra... É o Demiurgo. Olha... Não. Pelo que a gente tinha aprendido há muitos anos atrás, né, com... Como é que chama lá o... Gnose. Salvatore. Não, daquele uma palestra, não foi de Salvatore, foi da Ana. Não, foi da Ana, mas foi aquele na casa da Ana Maria, lá naquela conservatória. Aquele escritor, é um escritor italiano, como é o nome dele? É Salvador não, é o... Não. Eu não lembro o nome dele. E ele falava, ele escreveu até um livro sobre isso, né, sobre o Demiurgo, como se fosse considerado por nós um grande deus que dominava e mantinha a gente, antes do filme Matrix, mantinha a gente escravos. Ele utilizava das nossas energias, né, e fazia a gente escravo. E a gente vivia no mundo da ilusão, que é o mundo do ego. É mais ou menos isso que ele escreveu para trás, né? É sinônimo de alto magistrado, Demiurgo. Então, na versão, aí, nesse pensamento desse escritor italiano, ele era uma grande figura espiritual, sim, mas que mantinha nosso planeta como uma prisão,
aprisionava os seres humanos e usava das energias dos seres humanos para se alimentar, entendeu? Quer dizer, o medo, a ira, a gula, todos os pecados capitais, que são os egos, entendeu? Entendi. Através dos Falou, egos, né? ele crescia. É o Matrix, só que escrito bem antes. Era o Matrix, que foi bem antes do filme Matrix, nós vimos isso. Eu e o Wilber, só que fomos, só nós dois, né? Foi. Você tem até um livro dele, não tem? Você não comprou o Eu livro? tenho o livro, se eu procurar aqui, eu acho o livro que tem a cabeça do Demiurgo, seria o planeta Terra, né? E ele tem uma cara de ET, mais ou menos, né? E ele seria o que a gente, no passado, chamávamos de Deus, a ira de Deus, Deus castiga, Deus isso, Deus aquilo, entendeu? Sendo que Deus não é nada disso. Como Cristo veio e falou, Deus é amor. Deus não castiga, Deus não proíbe, Deus não faz nada, Deus deixa você agir. E você que causa e efeito, né? Causa tudo aquilo que você passa pela vida, né? A vida é você que traçou essa vida que você tem hoje, né? É mais ou menos isso. Tá certo. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Vou parar. Vamos parar a gravação para não ficar longa e depois a gente continua com Cartas de Cristo, né? Bora lá.